Este é Sam, que enfrenta um grande problema. Ele é chefe da maior empresa de IA da selva. Juntos lançaram o software que revolucionou tudo, de trapacear em textos da faculdade à criação de apresentações inúteis de consultorias. Atualmente, a IA está presente em todos os lugares. Sam já viu as manchetes, seu rosto estampado em inúmeras revistas, mas por trás daquele sorriso existe uma inquietação profunda. Sam já analisou os balanços financeiros, que mostram um cenário menos otimista. Até a sua própria empresa, a queridinha do Vale do Silício, opera com grande prejuízo. Bilhões de bananas são queimadas diariamente só para manter as luzes acesas. Mas Sam sabe que não tem escolha. Ele precisa apostar ainda mais alto se os números já estão tão ruins. Com a adoção em massa da IA e bilhões investidos mundialmente, só Deus sabe o quão ruim isso vai ficar. Quando o hype diminui por causa da ameaça existencial, Sam ordena seguir em frente a todo vapor. Ele diz para sua equipe inovar, lançar novos recursos, novos produtos, qualquer coisa para manter a empolgação. Um navegador ChatGPT aqui, um chatbot ajustado ali. Influenciadores, mídia e até alguns governos da selva anunciam cada lançamento como uma revolução. Mas por dentro, tudo começa a parecer igual. ChatGPT 4 e 5, por exemplo. Apesar do marketing, cumprem a mesma função, só que um é mais deprimido que o outro. Mas a cada novo lançamento, o mercado fica mais lotado e os produtos começam a se misturar. Aos poucos, os macacos começam a perceber. Sam sabe que o hype é passageiro. Quando isso passar, a IA terá criado algo real o bastante para justificar as centenas de bilhões investidos? Ou isso tudo será só mais uma bolha prestes a estourar? Esta é a explicação da bolha da IA. Então, vamos dar uma olhada no estado do mercado de IA. Ei, parece bom, não é? Na verdade, não. Tem muita coisa errada acontecendo nos bastidores e, felizmente, estão começando a aparecer. Processos de direitos autorais, falhas em produtos de IA e demissões em massa na área de IA estão se tornando cada vez mais comuns, e a pressão está aumentando sobre Sam. Sam sabe que terá muito trabalho, mas tem uma arma secreta. Montanhas e montanhas de dados. Seus dados, nossos dados, dados que inúmeros macacos como você e eu forneceram para ele. Nossas perguntas, nossos pedidos e o uso crescente do ChatGPT na selva. Tudo, desde pedir para ele planejar um roteiro de férias até, sem querer, vazar segredos comerciais. A verdade é que Sam e a Open.ai sabem uma quantidade assustadora de coisas que provavelmente não deveriam saber. Quando usam esses dados para gerar respostas, quem é o dono disso? Mas aqui está o ponto: ninguém realmente sabe. Essa é a grande pergunta que os macacos tentam responder desde que Sam lançou o ChatGPT na selva. Agora, as coisas chegaram ao limite. Se você já esteve no inferno, que é o LinkedIn, sabe exatamente do que estou falando. Gurus do LinkedIn copiando e colando os posts uns dos outros, palavra por palavra, todos usando a mesma estética do estúdio Ghibli. Até os comentários deles parecem escritos por IA. Esse é só um pequeno ecossistema que ilustra bem os principais problemas da IA. Se tudo é gerado por IA, ela não está só sendo treinada com seus próprios resultados. E mais importante, quem realmente é o dono disso? É o usuário? Sam OpenAI. A própria IA, ninguém sabe, mas muitos macacos se importam muito com suas obras originais. Recentemente, uma onda de processos atingiu a indústria de IA por violação de direitos autorais. O caso mais conhecido é o do New York Times contra a OpenAI e a Microsoft, onde o The Times alega que seus artigos foram usados sem permissão para treinar o ChatGPT. E não é só no jornalismo. Autores processam a OpenAI e Meta por usarem seus livros no treinamento, enquanto editoras musicais processam a Anthropic por coletar letras para treinar o chatbot Claude. Aqui as coisas se complicam ainda mais. A maioria dos macacos não sabe quanto de seu trabalho é usado por esses modelos de IA. Se você é criador, estudante ou profissional, vale a pena ler os termos de serviço dessas ferramentas populares de IA. Alerta de spoiler. Muitos reservam o direito de usar seus uploads e prompts para aprimorar seus modelos. O que significa que seu trabalho pode acabar sendo usado como dado de treinamento para outra pessoa sem que você jamais saiba.
Então, se você já enviou um currículo, um rascunho de um trabalho ou uma apresentação em PowerPoint para o seu chefe, é bem provável que uma IA esteja por aí, se alimentando do seu trabalho para a próxima atualização deles. Enquanto esses processos ocorrem, Sam tenta convencer todos de que a IA pode se sustentar sozinha. Essas são apenas dores do crescimento de um produto novo e disruptivo. Porém, na prática, a realidade é bem diferente. Mesmo com bilhões em investimentos de fundos de hedge, programas de aceleração e megacorporações, muitas startups de IA ainda não conseguem lucrar. Ainda pior, até grandes empresas têm iniciativas de IA que não geram retorno real sobre o investimento. Sam sabe disso como ninguém. Até a OpenAI, sua própria empresa, opera com grande prejuízo. Mas ele precisa dobrar a aposta, não há alternativa. Por causa disso, Sam exige mais. Mais lançamentos, mais atualizações, mais modelos. Não importa quão trivial, inútil ou parecido com o anterior seja o próximo lançamento, basta continuar lançando novos modelos o mais rápido possível. Mantenha o hype e alimente a ilusão de que isso se apoia em algo lucrativo a longo prazo, mesmo com os números mostrando o contrário. E assim, toda semana é um novo recurso revolucionário. Aqui vai o segredo: a maioria desses produtos fracassa. Segundo o relatório do MIT, só 1 em cada 20 projetos piloto de IA generativa em empresas tem êxito. Isso mesmo, uma taxa de fracasso de 95%, crescendo em uma família asiática, nem 95% de sucesso bastava para os pais do macaco. Você está dizendo que estamos apostando bilhões de bananas nessa taxa de fracasso de 95%, algo que já vimos antes. Veja o Devin, engenheiro de software de IA que prometia automatizar a programação e revolucionar a indústria. As demonstrações eram impressionantes, mas quando desenvolvedores reais o colocaram à prova, ele não entregou. O hype diminuiu e Devin discretamente integrou o crescente cemitério de produtos de IA que prometeram muito e entregaram quase nada. O pior é que o impulso de Sam para promover a IA influenciou outros fundadores, alguns dizendo que esses sinais de fracasso fazem parte do negócio. O exemplo mais evidente disso é um CEO de startup de IA, comparando a indústria ao ato de andar de bicicleta pela primeira vez. Desculpe, mas macaco nunca teve uma bicicleta de $1 bilhão. Isso quebraria a economia. Se cair praticando, me desculpe. Mas se devemos acreditar nos fundadores e CEOs, e se a IA é realmente tão revolucionária, por que tantas empresas ainda demitem profissionais de IA? Primeiro foi a Meta, depois a Amazon, seguida por outra, e não parece ter fim. Quinzenalmente, surge uma manchete sobre profissionais de IA sendo dispensados como se tivessem a peste. Os números são assustadores. Só em 2025, mais de 112 mil trabalhadores de tecnologia perderam seus empregos em 218 empresas, com pelo menos 80 mil empregos diretamente impactados devido à reestruturação causada pela IA. Em gigantes como Amazon, Meta, Microsoft e Google, isso está acontecendo em todos os lugares. Intel, TCS, Salesforce, e se as grandes empresas já estão sentindo o aperto, o macaco só pode imaginar as demissões que não são conhecidas o suficiente para aparecerem no noticiário. Sam está ficando paranoico. Tudo isso mostra que a indústria de IA está mal, mas investidores seguem apostando em qualquer coisa relacionada a IA. Sam enfrenta um dilema. Ou aparece e pede para reduzir o hype, arriscando estourar a bolha cedo, ou deixa o hype crescer até colidir com uma parede. É uma situação em que todos perdem. E mesmo assim, apesar de todos os sinais de alerta, demissões em massa, produtos fracassados, processos se acumulando, ainda existe um coro de vozes insistindo que a revolução da IA está apenas começando. Veja os CEOs e fundadores de quem falávamos antes. Se você acreditar nas postagens deles no LinkedIn, nos comunicados à imprensa ou nas palestras principais em conferências, vai ouvir a mesma mensagem repetidas vezes. Todos dizem isso de formas diferentes, mas a mensagem é clara. Acreditam que a IA veio para ficar e que o investimento desordenado faz parte do processo. Primeiro, vão dizer que toda revolução parece um caos no início. Lembra da bolha das .com? O início da internet foi caótico, mas desse cenário surgiram Amazon, Google e toda a economia digital atual. Ou então, eles vão apontar para a escala gigantesca dos investimentos.
Veja o dinheiro entrando, dizem. Será que fundos de capital de risco, fundos de riqueza e empresas da Fortune 500 estariam tão errados? Enquanto convenientemente esquecem os inúmeros desastres financeiros facilitados por essas mesmas megacorporações. Só porque elas são ricas não significa que estão certos. Não me entenda mal aqui, não estou dizendo que devemos parar de desenvolver IA completamente. Não, só acho que a situação está esquentando demais para o próprio bem. Então, o que está realmente acontecendo? Para ver como tudo ficou obscuro, basta olhar o financiamento circular no centro do boom da IA. Os números são astronômicos. Bilhões de bananas circulam entre poucas empresas, inflando seus números e fazendo o mercado parecer mais forte do que é. Veja como funciona. A Nvidia investe bilhões de bananas na OpenAI. Sam então pega essas bananas e compra GPUs da Nvidia. E como uma cebola podre, isso também tem camadas. A Nvidia também detém parte da CoreWeave, provedora de nuvem que adquire muitas GPUs da própria Nvidia. Consegue adivinhar quem são os principais clientes da CoreWeave? Ninguém menos que Sam, OpenAI e outras startups de IA. E lembre-se que a Nvidia também adquire capacidade de nuvem da CoreWeave. Veja o padrão aqui. O macaco está cansado dessa besteira, mas não para por aí. Nem chegamos à metade da cidade distópica ainda. Oracle, AMD e até mesmo Shai estão todos envolvidos em acordos parecidos, investindo uns nos outros, comprando chips uns dos outros e sustentando a demanda. Isso lembra a circularização de receitas que alimentou a crise financeira de 2008 e antes dela, a bolha das .com. Os paralelos são difíceis de ignorar. Em 2008, os bancos negociavam os mesmos ativos tóxicos de um lado para o outro, inflando seus balanços até que todo o sistema desabou. Agora, empresas de IA e fornecedores apostam no sucesso mútuo, mas há pouca demanda real de clientes para sustentar. Quando o macaco ouve sobre investimentos recordes e crescimento em IA, se pergunta se isso não é só um esquema Ponzi de 1 trilhão de bananas prestes a desmoronar. Governos da selva começaram a ver além das manipulações da indústria e exigem mais regulamentações. Especialistas pedem menos investimentos e desaceleração no desenvolvimento de modelos de IA, alertando que a corrida armamentista supera nossa capacidade de controle. Desde a abrangente lei de IA da floresta da UE, até rumores de regulamentação federal da IA. Na selva dos Estados Unidos, a mensagem é clara. Talvez seja a hora de pisar no freio antes que toda a selva pegue fogo. Até mesmo algumas das vozes mais influentes da tecnologia agora estão pedindo cautela. Pelo menos quando as câmeras estão ligadas. Pelo menos parece que o encanto está passando. Por outro lado, as grandes empresas de tecnologia sentem pressão. Sam sente mais do que nunca. Se ao menos os repórteres parassem de perguntar sobre a receita da OpenAI. Mas esse é o problema das bolhas. Quanto mais você se aproxima da verdade, mais desconfortáveis ficam os macacos lá de cima. Quando a história era só crescimento ilimitado, Sam falava feliz. Agora, com foco nos números reais, as respostas encurtam, os sorrisos ficam forçados. Logo, Sam já está correndo de novo para se exibir. Para mais hype sobre IA, a pergunta é: quanto tempo mais até que a farsa finalmente acabe? Se a demanda dos consumidores não sustenta a IA no auge do hype, como esperam sobreviver quando ele passar? Da próxima vez que vir Sam ou outros CEOs e startups vendendo IA como infalível, você já saberá o que se passa nos bastidores. Se algum macaco estiver confuso, lembre-se, este é um vídeo explicativo simples e satírico sobre a indústria de IA. Por favor, não processem o macaco. Obrigado à Banana Republic pelo generoso financiamento dos vídeos. Tudo de bom e a gente se vê no próximo.